Então, nós estamos aqui com a Arlete Menegatti, nós vamos falar sobre constelação. A Arlete Menegatti atende em Jundiaí e Campinas. E hoje o assunto é autonomia, né, Arlete? Então, bem-vinda, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui. Falando um pouquinho mais sobre constelação, que a gente ama tanto, né, Simone? Nossa, ama tanto e cada vez... Se deixar, a gente fala sempre, né? E vários temas, porque a constelação vai nos trazendo temas profundos e a gente também vai se trabalhando muito, né, Arlete? Cada vez mais. Graças a Deus, né? É verdade. Isso atrai mais ainda nesse trabalho, né, nessa técnica. Então, vamos falar um pouquinho sobre autonomia. Desde que a gente nasce, né, aliás, desde que a gente é concebido, a gente começa através de uma relação simbiótica, né? A gente está no corpo da nossa mãe, a gente se alimenta, se nutre através de um outro corpo. E assim que a gente nasce, durante um período ainda na primeira infância, a gente mantém uma relação simbiótica, né? Porque a gente depende totalmente de cuidados para sobreviver. Uhum. Então, os nossos pais, eles têm que ter uma total doação e atender a todas as nossas necessidades, né? E isso, com o tempo, gradativamente, é para ir diminuindo. Os pais chegam um momento, porque nessa primeira fase, realmente, todo ser humano precisa de cuidados para estar vivo. Então, realmente, ele depende completamente. Ele só recebe. Durante muito tempo, os filhos ficam mesmo nessa posição de receber, os pais têm que doar. Só que chega um certo momento onde os pais têm que se afastar, né, começar a se afastar para que os filhos possam ir para a autonomia deles. Então, mesmo quando ele está naquela primeira fase, os pais têm que ter consciência de que num momento, aquela criança vai crescer, vai se transformar num adulto e ele tem que ir para a vida dele. Uhum. Então, todos os atos que ela faz tem que ter essa consciência. E o filho, muitas vezes, quando chega esse momento onde os pais se afastam um pouco, muitos filhos não gostam muito, né? E rejeitam um pouco. Só que os pais, eles têm que manter essa atitude, esse movimento de se afastar um pouco, para que o filho passe da posição de receptor, né, em relação aos pais, e seja um doador na vida também, passe a ser um doador, e que ele possa ter essa autonomia, não só financeira, não só física, mas emocional também, porque senão o que acontece? A gente vê muita gente com 40, 50 anos ainda morando com os pais. Ou se não está morando com os pais, muitas vezes pode estar morando em outra cidade, só que completamente dependente dos pais, né? Ou conectados de alguma forma que ainda não é saudável, né? Não é mais saudável. Que não é mais saudável. Então, desde a coisa mais básica, que é muitos pais sustentarem os filhos, né? Tem gente que com 50 anos não tem noção do que significa manter uma casa, conseguir um espaço para morar, manter uma casa. Como que essa pessoa, ela está lidando com o resto da vida dela? E mesmo as pessoas que conseguem, eu estou falando só da parte básica, a princípio, mas assim, mesmo quem consegue se manter em outro espaço, né? Então eu tenho lá minha casa, eu caso, só que os pais ainda bancam muita coisa, né? Ou então deixa de ter essa dependência financeira, né, dos pais, só que joga isso para o marido ou para a esposa. Então, uma pessoa que ainda está no nível básico, dependente dos pais, ou seja, do parceiro ou da parceira, como que essa pessoa está emocionalmente? Ainda dependente, né? Completamente dependente, quer dizer, ela não conseguiu ir para a autonomia, ela não conseguiu ir para a vida dela. Então, ela tem uma dependência que prejudica em todo o resto. Se essa pessoa tem um potencial profissional, por exemplo, e supondo que ela conseguiu estar na profissão dela, onde os talentos podem aflorar, será que ela está conseguindo realmente usar todo o talento dela? Será que ela está conseguindo explorar tudo que ela tem e o que a vida tem de uma maneira saudável, inteira? Ou não? Ou ela ainda está emocionalmente presa a algo e isso segura, né, tudo que ela pode fluir mais? Só que então, muitas vezes
os filhos não querem ir para a autonomia, né? E seguram um pouco esse movimento, e muitas vezes são os pais, né? Porque tem essa em contrapartida, alguns pais que não querem liberar os filhos. Não Então, querem porque às vezes está invertido, né? Os filhos são pais dos filhos também, né? Dos pais dos pais. São dependentes, né? E aí quer manter aquela relação com o filho e não deixa o filho crescer. E isso também a gente vê muitas vezes numa constelação, né? Outro dia mesmo teve uma situação em que a mãe foi ver uma situação de um filho que ainda é muito dependente em relação às outras crianças da idade dele. Ele tem atitudes ainda muito infantilizadas, tem alguns problemas que já não eram para ter, né, em relação à maioria da idade. E ela vendo o problema dele, pesquisando tudo, e no fim ela descobriu que ela não quer que ele cresça. Né? Ela falou, eu consegui realmente ver que sou eu que tenho medo que ele cresça, eu quero manter ele criança. E aí o que acontece? Essa criança não consegue ir para a autonomia. E alguns pais fazem isso com os filhos adultos. Porque, na verdade, muitos pais tiveram filhos para segurá-los vivos, né? Então, muitos pais não tiveram pais presentes e falam, poxa, eu vou ter um filho que vai me dar um trabalho, vai me dar uma dinâmica, porque eu não vou para a vida com o meu coração, com a minha alma, com o que eu quero fazer, com a minha criatividade, com o meu amor. Eu, então, vou ser pai e mãe, que vira uma profissão, né? E ali, a minha vida se resume ali, ser mãe ou ser pai, né? Pois é, e aí o que acontece, a gente vê bastante, é que se por algum motivo o filho de uma pessoa assim realmente resolve ir para a vida e sai, essa pessoa geralmente entra numa depressão profunda. Exatamente. Porque ela olha para o lado e cadê a vida dela? Que não teve, ela não foi para a vida, estava tudo jogado naquela pessoa. Se aquele ser consegue, que bom, né? É verdade. Não é fácil sair de uma situação assim. Mas se acaso conseguir sair, como é que fica essa pessoa? Ela fica perdida. Então, tem muitos casos de mães e pais que entram numa depressão profunda quando os filhos saem. Até inicialmente, né, quando o início, né, a síndrome do ninho vazio, né, quando sai, tudo bem, acho que vivenciar isso, os pais têm um período de vivenciar essa perda, entre aspas, mas que ela é saudável e que isso tem que ser superado, e não entrar realmente numa depressão. Né, em função, por quê? Porque tinha um peso além. Então, a relação não era só de mãe ou pai e filho. Tinha uma relação ali que estava misturada, não estava saudável. Por isso, com peso tão grande. E a hora que perde isso, a pessoa perde o chão ou o apoio, né? Talvez a muleta, né? O Bert fala, né, que existe um guarda-chuva familiar, né? Que às vezes uma pessoa fica só aqui, e um guarda-chuva de Deus. Muitas mães não deixam o filho ir para Deus. E o que é um filho ir para Deus? É morrer? Não. É um filho ir para esse lugar mais amplo, onde o filho não precisa mais da mãe como pessoa protetora e responsável por tudo, né? Mas muitas mães bloqueiam até que a pessoa consegue ver que ela existe sem a mãe e sem o pai, né, também, não, porque muitos pais, muitos homens também têm esse processo, mas principalmente com a mãe. E é legal essa imagem do guarda-chuva porque é uma proteção, né? E a gente tem que ter a consciência de que nós conseguimos, isso é ir para a autonomia. Eu também consigo sair desse guarda-chuva da família original, né, da mãe, essa proteção da mãe, do pai, e ir para algo além, ir para algo maior. E isso é saudável para todos. E Verdade. isso faz parte, inclusive, para os pais, né? E principalmente, claro, para os filhos que têm aí até mais tempo, né, teoricamente pelo menos, do que os pais para continuar a vida. E uma pessoa dependente, ela sente muita raiva, né? Porque se eu sou dependente, eu não posso ter tudo aquilo do meu jeito, né? Eu sempre tenho que ter do jeito que o outro tá me dando, né? Então eu tenho que me submeter demais. Eu não tenho uma troca de, peraí, aqui os dois colaboram com algo e eu também escolho, já que eu colaboro, eu também escolho. Então as pessoas dependentes, elas sentem muita raiva, porque o outro aprisiona ela também, de alguma forma, e ela se deixa aprisionar, né?
E querendo ou não, ela sabe disso, né? Se consciente ou não, ela sabe disso e existe a permissão. Por mais que ou os pais estejam na condição de tentar manter, ou o filho que não queira sair, existe a opção dos dois. E mesmo que o outro não queira, é possível você fazer um movimento. Porque muitas vezes a gente fica esperando o pai ou a mãe mudar. Não são as pessoas que têm que mudar, somos nós que temos que nos transformar e mudar a nossa vida. Então, se você tem essa consciência, você vai buscar a sua autonomia, mesmo que no ambiente onde isso não esteja fácil, não esteja sendo motivado, mas você pode ir e buscar essa sua autonomia. Né? É verdade. E a constelação nos ajuda muito nesse processo, gente. Então, vale a pena você conhecer a constelação familiar, fazer um trabalho, se constelar, participar também é muito importante, porque cada vez que a gente participa como só observador ou também como representante, a gente se trabalha demais, né, Arlete? Muitas vezes a gente é constelado ali, né? Ou assistindo na cadeira, ou participando. A gente ouve demais isso, né? O tempo inteiro, né? Tem gente que chega e fala, era a minha história. Então, é super importante realmente poder vivenciar esse trabalho das 3 formas, ou assistindo, ou participando, ou se constelando. Ou fazendo um curso. Você tem um curso que chama Movimentos da Alma, né? Isso, que eu amo dar esse curso, amo realmente. A gente trabalha, né, os aspectos básicos, principais da nossa vida, e são 4 encontros quinzenais, é muito bacana. Então, vale a pena, gente, vocês conhecerem o trabalho da Arlete Menegatti em Jundiaí, né, com o espaço maravilhoso que ela tem lá em Jundiaí e em Campinas. O telefone é 11 28 16 67 96. Então, 11 28 16 67 96. O site Arlete Menegatti e o Facebook Arlete Menegatti. Obrigada, Arlete, parabéns de novo pelo trabalho, e cada vez mais a gente vai caminhando com a constelação e vai se aprofundando nos temas e vai se trabalhando, né? Vamos melhorando, né, Simone? Estamos na vida disponíveis, né? É isso mesmo. Obrigada. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho.